Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 43. Hoje nós vamos até o versículo de número 52. Nós vamos falar sobre o rei e a traição. Vamos ler então a palavra de Deus com fé. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Jesus disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Somente aqui, irmãos. Ó Deus, te bendizemos, Senhor, por tua palavra. Fala conosco, nos consola, nos confronta, nos corrige. Nos faz, ó Deus, caminhar juntos com Jesus em confiança e em esperança e conscientes do que significa a sua obra de redenção e cheios da vontade de termos mais intimidade e relacionamento com o nosso Salvador. Faz assim por tua palavra, por meio dela, para a edificação do teu povo e para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, a gente trabalhou no domingo passado, no versículo 32 ao 42, e nós vimos ali Jesus finalizando esse trecho dizendo que a hora chegou. Então, o que aconteceria daquela hora em diante eram acontecimentos inevitáveis. Devido ao que ocorreu no Getsêmani, onde Jesus vence no coração, sustentando de forma absoluta a vontade do Pai, a gente tem então um Cristo que está preparado para a hora que chega. A hora chega e Jesus está aprovado, está preparado. A hora chegou, como nós temos aqui nesse texto, né? A continuação do texto anterior, Jesus diz: a hora chegou, o traidor vem, o traidor chega, conforme o texto que nós temos diante de nós, e temos Cristo se colocando voluntariamente, não de forma obrigada, não de forma subjugada, mas se colocando voluntariamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir do versículo 43 do capítulo 14, a gente tem, então, todas as cenas que desencadearão na cruz. Então, é o momento mais dramático do Evangelho e nós começamos hoje com a traição. Vamos então, meus irmãos, começar apresentando aqui nesse texto o trecho que nos traz um beijo profano. Nós temos aí, a partir do versículo 43, uma situação que apresenta um dualismo. Só duas pessoas são mencionadas a partir do versículo 43 até o 52, que são nominalmente, né, Judas e Jesus, mostrando essa tensão e esse desenlaço, esses dois caminhos distintos que representam também dois caminhos distintos, opostos entre Jesus e quem se identifica com Judas. Vamos então para o versículo 43. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Alguns estudiosos e alguns opositores, principalmente opositores da fé cristã, quando vão ler os evangelhos, eles procuram motivos de tropeço, né? E alguns dizem assim: olha, tá vendo como talvez várias pessoas escreveram o evangelho de Marcos,
ou adulterações, porque distraidamente alguém diz novamente que Judas é um dos 12. A gente sabe que nos últimos textos que nós trabalhamos, Marcos deixou bem claro que Judas era um dos 12. E aí ele repete aqui, mas repetição no judaísmo, principalmente na literatura judaica, não é algo surpreendente, é algo que enfatiza. E aqui o Marcos, o autor, ele está deixando bem claro que aquele que traiu não foi alguém distante de Jesus, nenhum conspirador. A traição veio do círculo íntimo de Jesus, veio de um dos 12. E esse Judas aqui, segundo o versículo 43, diz o texto que ele estava com uma multidão armada de espadas e varas ou porretes, de acordo com a tradução, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Então veja que a cena montada por Marcos no versículo 43 é bem tensa. Chega o traidor é revelado, é Judas, um dos 12, não é qualquer outro Judas, não é nem Judas, irmão de Jesus, é Judas, um dos 12, e ele vem ali acompanhado. Ele vem com pessoas encaminhadas pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes, e eles são um conjunto de pessoas, né? Não é um pequeno aglomerado. É difícil a gente nominar, mas muito provavelmente não era uma quantidade grande que gerasse algum tipo de movimentação na noite de Páscoa, ao mesmo tempo que, naquele período de Páscoa, ao mesmo tempo que não era uma quantidade muito pequena, porque eles previam que Jesus tinha discípulos e eles precisavam muito provavelmente conter os discípulos. Então essa horde, essa turba, né, como diz aqui algumas traduções, chega com espadas e porretes. Nós já sabemos que espadas e porretes são desnecessários em relação a Jesus. O texto que nós entramos agora é a concretização de tudo aquilo que foi falado até então, de que Jesus era aquele que estava se entregando para morrer. A gente viu, por exemplo, na pregação do Getsemane, que Jesus não estava ali se escondendo. E ele não estava montando um abrigo. Ele estava se preparando para o que haveria de vir. E isso não envolveria uma batalha contra a carne e contra a sangue, mas a vitória que ele teria sobre o pecado e a morte, amém? Então, já leia aqui esses porretes, essas espadas, essa aglomeração de homens vindo capturar Jesus como algo desnecessário no que diz respeito à postura voluntária de Jesus, mas necessária, como nós vamos ver lá para frente, para que se cumpram as Escrituras. A expressão do ódio, do mal ardil dos homens contra o nosso Senhor. Por ser madrugada, naquela época a iluminação era precária, principalmente, imagine um jardim no Monte das Oliveiras. Jesus orando de madrugada, Judas vai lá com homens, então ser madrugada, iluminação precária, e, digamos assim, a semelhança entre aqueles homens ser algo bem provável, Judas, o traidor, ele combina uma senha, ele combina um gesto com as pessoas que vão prender Jesus. E o sinal que ele combina é para muitos, finja que você está lendo pela primeira vez esse texto. É um sinal extremamente chocante, né? Imagina em uma conversa em que você está combinando como que você vai entregar alguém e eu penso, da onde que vem? Sabe, né? Tipo, sinais geralmente de traição são sutis, alguma coisa assim. E da onde que vem na cabeça de Judas combinar que ele vai trair Jesus com um beijo? É daí que sai aquele ditado popular, né? Aquele jargão popular do beijo da morte, né? Fulano te deu um beijo mortal, fulano deu um beijo da morte, é o beijo doce do inimigo. E é isso que Judas está fazendo. É uma perversão, por exemplo, do mandamento 2º. Não sei se vocês lembram do mandamento 2º, não, perdão, do Salmo 2º. O Salmo número 2, ele diz lá, né? Beijai o filho
para que não se ire. O Salmo 1º e 2º, eles são meio que uma tônica dos 150 salmos. E no Salmo 2º, ele está mostrando, existe uma reverência esperada, algo esperado em relação ao Filho de Deus, em relação ao ungido de Deus. E ao Salmo 2 diz, beije o Filho, não com um beijo de traição. Beije o Filho com um beijo sincero, beije o Filho com um beijo de amor. E Judas, eu vou dizer assim, diabolicamente, escolhe como senha para atrair o seu mestre, que ele chama, ironicamente, Jesus de mestre, como ele escolhe trair com um beijo. Se a gente pegasse esse texto aqui, só assim, dirigindo o versículo 45, vamos ler de forma descontextualizada, esquece todos os outros versículos. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. De forma descontextualizada, esquece todos os versículos. O que é que a gente tem diante da gente? Um beijo e um aluno dizendo que aquele outro homem é o seu mestre. De forma descontextualizada, um beijo significa carinho, significa amor, significa amizade. Veja o tamanho da perversão. Quando a gente coloca o contexto, quando a gente insere esse versículo no meio de tudo que está acontecendo, a gente dificilmente imaginaria que um beijo é uma expressão de traição. Essa alma aqui já possessa, essa alma já possuída, ela escolhe como uma forma de expressar, de entregar Jesus um símbolo de afeição. Um símbolo de afeição para demonstrar que ele está entregando a dor, a prisão, a condenação, a toda sorte de injustiças àquele que não é o seu mestre e que não é alvo de seu carinho. E aí o texto entra para uma segunda parte, onde a gente começa a perceber o tamanho da incredulidade de Judas. Diz o texto aqui ainda, a gente trabalhou esses versículos, mas eu quero repetir um pouco o versículo 44 em diante. Olha o que é que diz, O traidor havia combinado com eles, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Ou levem-no seguro. Guarda isso. Isso é muito importante para o texto. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens o agarraram e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui é a continuação, o fluxo do nosso texto. Mas veja como que o texto retrata Judas. O Marcos registra uma preocupação de Judas em que Jesus seja preso, mas seja levado em segurança. É uma coisa... É uma coisa, meus irmãos, que é difícil de explicar, não é? Mas não é tão difícil, meus irmãos. Lá na aplicação, infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente eu vou mostrar o quanto que a gente se identifica com Judas. Quanto que você e eu, muitas vezes, somos iguaizinhos a Judas. Judas, muito provavelmente, criou para si uma narrativa que parecia inocentá-lo. Ou seja, eu vou trair Jesus, vocês vão prender Jesus, mas cuidem dele, não espanquem, levem-no em segurança. Ou seja, eu vou traí-lo, mas quem sabe essa traição não vai levar à morte. Judas traía, e embora a consequência clara fosse que Jesus seria morto, ele nutria no coração dele uma narrativa diferente. A gente já falou aqui há 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás, que lá no coração de Judas, os estudiosos tentam traçar algumas possibilidades do porquê ele traía. De que talvez ele fosse alguém que estava traindo Jesus porque ele acreditava piamente que quando chegasse no momento mais crítico da prisão e tal, Jesus se revelaria como o Messias e acabaria com Roma, acabaria com tudo,
e instalaria o reino de Deus. Outros acreditam, e eu compartilho mais com essa, de que Judas já desacreditou que Jesus era o Messias. De que ele tinha um relacionamento com Jesus, de certa forma respeitoso, mas Jesus não era o Messias que ele dizia ser. Muito embora ele não queria que Jesus, mediante a prisão e condenação, fosse morto, o que era um total equívoco. Porque se Jesus não era um Messias, ele era um blasfemo. Se Jesus não era um Messias, ele era um enganador. Mas é o que, por exemplo, alguns estudiosos tentam colocar como duplo pensar, né? A forma como você organiza. Duas ideias que são contrárias, você pacifica na sua mente. Isso é uma estupidez gigante. A gente faz isso em relação à política, a gente faz isso em relação a um bocado de coisa, a gente faz isso em relação à moral. E Judas está criando uma narrativa que está enganando a ele. Mas no fundo não está enganando. É a narrativa que melhor se adequa a todos os intentos perversos do seu coração. Mas olha que trechinho tão pequeno que nos diz muita coisa. Prendam-no, né, diz o texto, e o levem em segurança. Ou seja, se Judas acreditava que Jesus fosse um Messias militar, ainda assim Jesus estava sendo incrédulo. Incrédulo por quê? Porque Jesus já falou várias vezes até aqui que a redenção envolvia ele entrar em Jerusalém, ser preso, condenado, morto, sepultado e depois ressuscitar. Só nos últimos textos que nós apresentamos, Jesus fala isso no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10. É necessário que ele entre em Jerusalém, que ele morra. Então, ainda que Judas tivesse uma visão de que Jesus é um líder militar, esse pensamento ainda não é um pensamento legítimo, é um pensamento de total incredulidade, porque ele ainda não está crendo naquilo que Jesus falou sobre ele mesmo e sobre o plano de redenção. Jesus na ceia falou, olha, o Filho de Deus vai ser traído, mas ai daquele por quem ele é traído. É melhor que não tivera nascido. A tentativa, então, de Judas de dirigir o futuro, de, entre aspas, controlar o desfecho, revela, irmãos, e você que está atento a todas as exposições, um dos temas centrais do Evangelho de Marcos. Lembra que uma das coisas que marca o Evangelho de Marcos é a falta de compreensão dos discípulos e, ao mesmo tempo, o silêncio messiânico. Ou seja, Jesus explica, fala várias coisas, os discípulos não entendem. Ao mesmo tempo, Jesus muitas vezes faz coisas de Messias e ele diz, olha, não falem para ninguém que eu sou o Messias. E isso chega no ápice, agora não com uma provocação de Jesus, mas pela escolha de incredulidade de Judas, de que ele se mantém desconhecendo, de que ele se mantém como aquele que não entendeu nada, e ainda que a intenção dele seja que Jesus seja revelado como Messias, ou que ele mesmo descreu que Jesus é o Messias, mas ele acredita que Jesus não vai morrer. Judas é apontado como um dos 12, ou seja, um daqueles que passou 3 anos com Jesus, mas dentro do seu coração, o que crescia era o endurecimento, o que crescia era, assim como o faraó, a incredulidade. Se Jesus não era o Messias, ele estava errado. E se Jesus era um Messias que ele estava contribuindo para uma revolução, ele também estava totalmente errado. Mal interpretou todas as coisas. E aqui nessa cena onde Marcos relata esse diálogo, essa interação entre Jesus e Judas, a gente observa então Judas querendo manter o controle. E desde a entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus está mostrando tudo o que vai acontecer aqui em Jerusalém, sou eu quem tenho o controle. Ele fala para os seus discípulos, olha, eu vou entrar em Jerusalém, então vão lá e peguem um jumentinho, vai ser assim, assim, assim.
Ou seja, eu tenho controle de tudo. Na noite da ceia, no dia da ceia, ele diz, vocês vão para um local, vão encontrar um menino assim, assim, vai ter um cenáculo, é lá que a gente vai cear. Tudo que está acontecendo, embora Jesus seja aquele que sofre, ele não é aquele que sofre sem ser o que é Senhor sobre os acontecimentos. Ele continua Senhor soberano. Só que ele, como Senhor soberano, é aquele que está a se entregar. Mas olha o papel de Judas. Ele pensa que é ele que está no controle. Eu vou trair Jesus. Eu vou vender Jesus. Jesus vai ser levado. Olha, mantenho-no em... Quem está garantindo que Jesus não vai ser espancado por aqueles homens, ou morto antes de ser entregue ao sinédrio, ou mesmo que na cabeça dele Jesus vai ser preso, etc., mas no final não vai morrer? Ele pensa que ele está no controle, mas não está. Veja, meus irmãos, como as coisas se distanciam. Enquanto Jesus ele fala de entrega, Judas expressa a tentativa de controle. Enquanto Jesus apontava que ele precisa ir para o Calvário e morrer, Judas buscava uma estratégia de pressão política. E isso nos adverte que é muito possível estarmos no círculo íntimo de Jesus e ainda sermos completamente distantes dos seus propósitos. É possível, meus irmãos, e não há de escandalizar se vermos pessoas de dentro da igreja que estão há muitos anos caminhando com o rei, mas os seus propósitos ainda são totalmente distantes dos propósitos do rei. Judas é alguém real, mas que muito bem representa isso para a gente, de que podemos estar sentados à mesa com Jesus, tentando gerenciar o reino, ao invés de ser governado pelo rei. E aí o texto caminha então para a espada de Pedro aqui, né? Versículo 46. Os homens agarraram Jesus e o prenderam, versículo 47. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. É interessante, porque Jesus não se esconde. Jesus, ele aguardava e não se desviava daquela hora. Jesus se deixa prender, ele não faz resistência aos soldados. Eles chegam, eles agarram Jesus e se deixa prender. Mas Marco registra que alguém ali ao redor, e tem gente que diz que talvez foi um dos soldados que no meio da confusão cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, mas eu prefiro acreditar em João, que diz que foi Pedro, lá em João capítulo 18, e que ele cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote que tem nome, o nome dele é Malco. Ou seja, é muito provável que essa cena esteja exatamente relatando isso, porque não é possível que cortaram as duas orelhas dele, né? Uma pelo servo de um soldado, outro por Pedro, coitado do homem, né? Provavelmente é a mesma coisa. Mas por que aqui ele não nomina Pedro nem Malco? Porque no recurso literário, na estética literária de Marcos, ele está figurando Jesus e Judas, em caminhos totalmente opostos, em que Judas não é participante do caminho de Jesus. Embora Pedro também não esteja sendo, mas Pedro terá restauração, amém? Então ele não coloca, Pedro não está no lugar de Judas, muito embora esteja também num caminho de incompreensão. Mas veja que interessante, Jesus, ele reitera claramente a falta de necessidade de espadas para prendê-lo, de porretes para prendê-lo. Ele se deixa prender. Ele não oferece resistência, mas está ali para que se cumpram as Escrituras. O irmão Estevão já leu Zacarias capítulo 13, lá mostra claramente que o pastor será ferido, e no contexto em que o pastor será ferido, ele será entregue, homens virão com armas para prendê-lo, e é isso que Jesus está dizendo: olha, vocês não precisariam de armas para me prender? Eu nunca me opus, e nunca resistiria à prisão, estive com vocês no templo o tempo todo, não precisa de armas. Ele está ali para que as Escrituras sejam cumpridas, mas tem alguém lá, Pedro, que ainda quer resolver as coisas pela força do seu braço.
É muito interessante isso, meus irmãos. O Cristo que não se desvia da sua hora, tem do lado alguém que não conseguiu ficar 1 hora orando, mas agora, orar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, deixa eu guardar. Ainda vem a lapada, mas Pedro pega e tenta resolver. Aí Jesus fala, né? Eu estou chefiando uma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então veja, Pedro quer construir uma história e Jesus quer que as escrituras sejam cumpridas. Aqueles homens não precisavam de armas, mas para que se cumprisse as escrituras de que o pastor ferido seria ferido numa expressão de rebelião da humanidade ali representada nesses soldados, eles chegam com armas para prender aquele que é como uma ovelha muda levada ao matadouro. E aí nós temos nessa pequena parte do Evangelho de Marcos, que tem tanta coisa, ainda sobra a Marcos a possibilidade de enfatizar o abandono de Jesus. E aí o abandono solitário agora, né? Porque o texto diz assim, no versículo 50, e todos o abandonaram e fugiram. Então, os discípulos, os 12 que estavam ali presentes, Judas é o traidor e os demais 11 capam gato, né? Como a gente diz aqui no Ceará, capar o gato é fugir, tá? Para quem não entende. Então, capa o gato, foge, pega o beco, né? Como o pessoal diz. Então, eles vão embora. A coisa fica crítica, Jesus é preso, então o que resta a eles é fugir. E você que vem acompanhando a exposição de Marcos, percebe que Marcos está novamente afunilando o abandono de Jesus. O abandono, a ação solitária do Filho do Homem vai se desenhando até o seu ápice, que é na cruz, quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Então ele vem sendo abandonado e agora os 12 o deixaram. E curiosamente o versículo 51 fala assim, né? Do nada, né? Do Neida, como o pessoal diz, né? Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Veja que cena inusitada, né? O jovem estava ali, tal, passando desapercebido, mas os soldados notam. E aí quando os soldados tentam capturá-lo, ele estava só com o lençol. Então ele foi provavelmente, ao invés de estar dormindo, ele foi ver o que estava acontecendo. Provavelmente alguém que estava ali na ceia, a gente não sabe. Mas é possível especular. Porque para Marcos registrar algo que é só inusitado, é curioso, que reforça o abandono, mas não reforça tanto quanto dizer que os 12 o abandonaram. Já foi dito que os 12 o abandonaram, isso já é escandaloso. Provavelmente, e essa é uma especulação muito provável, muito cabível, de que esse aqui é o próprio Marcos. Eu já falei que as pessoas especulam, por exemplo, que a Maria, mãe de Marcos, lá em Atos, que cede o cenáculo, é o mesmo cenáculo onde Jesus fez a ceia, e esse Marcos é o João Marcos, entendeu? Então, existe uma possibilidade, não se prenda às especulações, tá? Se prenda só ao que o texto diz claramente, mas o curioso é isso, é que, por que ele registra isso? E os estudiosos dizem que é uma espécie de assinatura secreta de Marcos. Sabe, igual quando você vê uma obra de arte renascentista, né? Um Rafael, aí tem lá um dos personagens pintados, é ele. Ou Michelangelo, um dos personagens pintados também é ele. Ou Caravaggio, o Caravaggio tem uma, pesquisa na internet depois, uma obra, A Prisão de Jesus. E um dos homens que estão lá, Caravaggio se representou, forma uma assinatura secreta. Talvez o escritor Marcos, né, quis colocar, olha, um dos que abandonaram Jesus naquela época fui eu. Eu estava ali para observar, para ver. E quando me notaram, mesmo que nu, que é uma desonra para um homem, né? Eu corri e fugi. Eu quero ir para algumas aplicações, irmãos.
A primeira delas é que nós precisamos destacar nesse texto a entrega voluntária do Rei Jesus. Essa porção é pequena, mas traz coisas grandiosas para a gente. E uma delas é que Jesus é o Rei que se tornou servo e que Jesus é o Rei que se dispôs, que se voluntariou a ser capturado. Ou seja, Jesus ele não oferece resistência porque Jesus se deixa capturar. Meus queridos irmãos, Ele é o Rei do universo. Ele é o Senhor da terra e dos céus. Todas essas coisas foram criadas através da palavra. Jesus estava lá e por meio dele todas as coisas foram criadas. Ninguém no universo tem posição, autoridade como a de Jesus. Jesus é aquele que poderia convocar legiões de anjos para impedir que ele fosse preso. Jesus é aquele que, pela palavra do seu poder, poderia fulminar aqueles soldados. Jesus é aquele que poderia fazer o que quisesse com aqueles que vieram prendê-lo. Mas o texto, meus irmãos, nos mostra que o ato mais extraordinário, isso é uma quebra de expectativa para a gente. Porque nós sabemos quem Ele é. E que o ato mais extraordinário em toda essa revelação que nós temos em mãos é exatamente que Ele se deixa morrer. Ele entrega a sua vida. Ninguém toma. Jesus não foi subjugado e sua vida arrancada. Ele mesmo a entregou. Ele não teve a sua vida tirada por alguém que é superior a ele ou que tem mais autoridade que ele. Ele tem a sua vida entregue aos que são menores do que ele, porque ele mesmo a entregou. Ou seja, Jesus não foi apenas morto por nós. Você precisa entender que Ele, ao ser morto por nós, está embutido a certeza de que Ele se deu por nós. Jesus não morreu na cruz como alguém que é obrigado, ou como alguém que está sofrendo um acidente histórico. Jesus é aquele que se dispôs e se entregou, que voluntariamente morreu morte de cruz. Isso é totalmente diferente de qualquer outro tipo de morte. De alguém que está liderando um grupo e esse grupo é capturado, ou de alguém que está montando uma revolução e de repente é pego numa emboscada. Não, Jesus sabe o fim e desde o começo Ele se dispôs a cumpri-lo, que é a morte. Então o texto não fala de alguém que é capturado como alguém que está lutando contra. Porque nós injustiçados somos assim, irmãos. Quantos de nós aqui, se fôssemos presos injustamente, o que é que a gente faria? Né? Uma vez eu estava voltando de moto, há muitos anos atrás, aí eu parei no blitz do raio. O raio aqui é o Bob, né? Fui parado, moto amarela, né? Não é que a gente está procurando moto amarela. Acho que Quataí, não sei se eu já passei por isso, de parar. Não é que a gente está procurando um carro branco. Mas é que ainda bem que não é o meu, né? Mas vai que confunde. Quantos casos a gente não viu de pessoas aí que ficaram tão nervosas a serem confundidas, ou seja, serem presas injustamente, que ao reagirem à prisão se machucaram, foram feridas, que passaram por coisas constrangedoras, né? Porque elas se julgavam inocentes, então elas não tinham forças para lutar contra os poderes do Estado, mas elas tinham tristeza, constrangimento, resistência ao ato de injustiça. Jesus não. Jesus é aquele que veio para se entregar por nós e Ele é totalmente voluntário nisso, amém? Isso revela o tamanho do seu amor. Uma segunda aplicação que a gente pode tirar desse texto é exatamente o nosso beijo de Judas.
Porque o beijo da morte muitas vezes é nosso, seja em relação diretamente a Deus, seja em relação aos nossos irmãos, familiares, amigos. Judas aqui nos mostra quando atos exteriores parecem demonstrar zelo e afeição, mas por trás, no interior, o que existe é total desprezo. Quando o relato de Judas fala de algo que contextualizadamente a gente entende como nefasto, como pueril, como repugnante, se a gente pegasse de forma descontextualizada, pareceria algo cuidadoso, amoroso. Ou seja, muitas vezes alguns dos nossos atos são iguais. De forma exterior, parecem demonstrar zelo e afeição por Jesus, mas são os mesmos atos que nos acusam de hipocrisia. Sabe, você assistindo um filme que você já sabe quem é o traidor? Aí você está lá, eita, o traidor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí esse traidor, de repente, ele faz algo bajulador. Ele cuida de alguém que ele está traindo, ele expressa amor por alguém que está traindo. Aí você de cá do lado da tela está, peste. Sem vergonha, né? Olha o que ele está fazendo, ele está mostrando quem ele é ao mostrar algo fake. Ou seja, aquilo que ele mostra que é falso aponta contra ele, demonstrando um baixo nível da sua hipocrisia. Ou seja, o seu cinismo é escancarado. Aí você fica chateado com o personagem, você sabe que aquele ato de bajulação não é uma face da sinceridade, mas é uma terrível face da dissimulação, uma terrível face da falsidade. Só que, meus irmãos, muitas vezes os nossos atos religiosos, muitas vezes as nossas expressões exteriores de amor e de afeição são assistidos por nós mesmos, lá no interior. Quando a gente olha, quando a gente é espectador da nossa própria hipocrisia. Quando nós beijamos o Filho, não para reverenciá-lo, mas quando nós beijamos o Filho para traí-lo. Não pense que muitas vezes eu estou aqui com temor e tremor, não. A minha oração quando eu estou preparando o sermão, reiteradamente é: Senhor, que eu não seja um hipócrita. É logo que a gente nunca vai ter uma inteireza, uma integridade ao ponto de espelhar totalmente o texto que é pregado. Mas não que nunca eu chegue aqui com hipocrisia. Ou seja, eu pregando ao mesmo tempo que o meu coração está dizendo: ei, mentiroso. Ei, hipócrita, as pessoas estão vendo o seu beijo e pensando, é um ato de amor, mas eu lá dentro estou assistindo algo que eu sei que é traição, que eu sei que é hipocrisia. A pessoa que não é íntegra, ela vive assim, ela tem um dilema dentro de si, mesmo que ela crie falsas narrativas, mas ela está fazendo algo dia a dia que ela sabe, esse não sou eu. E as pessoas podem até apontar o dedo e dizer, massa o que está fazendo, mas eu sei que na verdade o meu beijo é igual ao beijo de Judas. Muitas vezes somos nós. Não olhe, às vezes a gente olha para alguns personagens da Bíblia que a gente odeia. Eu vejo pessoas que eu acho que não compreenderam muito bem quem elas são. Elas olham para Adão e Eva e, se fosse eu, teria sido diferente. Olha esse Jacó. Até agora muita gente apareceu na Bíblia que eu não gostei, mas Jacó é intragável. Você é Jacó. Esaú é tão legal. Não, ele casa com mulheres que os seus pais não aprovam. Ele está desmanchando a aliança de Deus. Ele vende o prato com lentilhas. Mas eu não sou Esaú. Olha, Davi, homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus é o meu coração. Nunca matei ninguém. Nunca tomei mulher de ninguém. Judas, aí a gente faz igual os discípulos. Jamais seria eu. Te traí, Senhor? Quando com
amigos, cônjuge, filhos, etc. e tal, a gente tem vários beijos da morte. Quem dirá em relação ao Senhor? Quando no domingo, ô Senhor, Tu és o Rei do universo. E no dia a dia, parece que Ele não é Rei nem das coisas que você possui. Então, quando olhar para Judas, arrependa-se dos seus pecados, amém? Uma terceira aplicação que a gente pode tirar e que eu acho que brota naturalmente desse texto é a armadilha de falsas justificativas. Porque nós precisamos ter cuidado, irmãos, eu peço que você preste bastante atenção nisso. Nós precisamos ter cuidado com as narrativas que nós criamos para os nossos pecados. Judas tentou conciliar a traição com que Jesus seja preso, mas que fique seguro. Judas tentou conciliar a traição com que ele seja exposto como um falso Messias, mas que não morra. Essas coisas não existem. Por isso que elas não são a verdade, elas são narrativa. Nós muitas vezes, meus irmãos, tentamos negociar com o erro, criando justificativas para que esses erros sejam amenizados, mesmo quando esses erros conduzem à morte. Eu me lembro, desculpa se você não conhece essa série, mas eu vou tentar trazer uma ilustração que fique muito clara para você. Mas eu me lembro de uma série chamada Breaking Bad. Tem um químico, viu? Um professor de química, Estevão. Um personagem chamado Walter White. Ele se torna um produtor de drogas, ele se torna um vendedor de metanfetamina e ele se envolve em assassinatos, ele se envolve em destruição de vidas, mas o seu lema era: eu fiz isso para o bem da minha família. Ou mesmo Thanos, né? Já que se você não assistiu Breaking Bad, talvez tenha assistido aí Os Vingadores, mas o Thanos é um personagem lá que ele simplesmente acaba com metade da população intergaláctica. Mas a justificativa dele é que ele estava equilibrando o universo para o bem dos sobreviventes, diga-se de passagem. Cuidado, então, com as narrativas que tentam minimizar os seus pecados. Cuidado, por exemplo, quando você está lá fazendo imposto de renda e não, isso aqui eu não preciso colocar, porque o Estado já é rico. Eu não estou roubando, quem está roubando é o Estado. Ou cuidado quando você, ao invés de pagar, eu passei por isso uma vez, né? Trabalhava no local, e aí eu ia lá para a impressora estava sempre usada, eu nunca consigo imprimir nada. E aí meu chefe falou: mas tu não consegue não dar uma olhada lá no que é, para a gente tentar abrir o chamado na TI, para ver qual é o computador que está mandando? Aí eu falei: chefe, é impressão de apostila. Apostila de concurso, não sei o quê. Ele: opa, tem algo errado, algo de errado não está certo. Tem alguém que está estudando para concurso, se aproveitando da minha impressora. Da nossa impressora, porque lá não era dele, né? Ele era só chefe de setor. Da impressora. Ao que se passa na cabeça de alguém que imprime todo o seu material de estudo na impressora do trabalho? A empresa é rica. Eu não estou roubando ninguém. Resmas de A4, toner de impressora, energia. Eu não estou roubando ninguém. A empresa é rica, tem para dar e vender. É a narrativa que a pessoa cria. Eu estou roubando do meu patrão. Ixi, vou tirar só isso aqui. Ele não vai. O meu salário é injusto. Ô moço, o que é que está acontecendo aí? Ô rapaz, está sem carteira de habilitação? Você me ajuda que eu te ajudo, né? Ô rapaz, eu sou um corrupto? Não, eu ganho tão pouco. Se eu não tirar aqui e ali, eu não consigo sobreviver. Eu fiz isso pela minha família. Fiz tal coisa fora.
vou quebrar o coração da minha esposa e dos meus filhos se eu falar o pecado que eu estou cometendo. Mas eu não vou contar não, sabe? Eu vou fazer... Não, ele não chama de mentira. E diz assim, ó, não, eu estou fazendo isso para preservar a paz da minha família. Eu estou mentindo para minha esposa e meus filhos todos os dias porque eu estou querendo preservar a paz no meu lar. Eu não queria magoar ninguém. Ou então nós justificamos a nossa fofoca, né? Não, calma aí, que eu estou zelando pela verdade. Eu estou só te alertando. Ou hate nas redes sociais, né? Agora as culturas de cancelamento em todo lugar, a igreja também está entrando, né? E tal, seja no mundo político, seja no mundo estético, qualquer coisa. Não, eu estou só zelando pela verdade. É a verdade. É interessante, meus irmãos, que nós criamos uma capa de bondade, uma narrativa de razoabilidade para esconder o nosso pecado. É interessante também porque, trazendo lá para Breaking Bad, né, lá no final da série, o Walter White, ele confessa a verdade. Ele diz assim, ó, no final, ele diz assim, ó, eu fiz por mim, eu fiz porque eu gostava e eu era bom nisso. Porque sempre, meus irmãos, a falta justificativa vai cair por terra. E antes que caia diante dos homens, se chega aos pés da cruz, amém? Nos cheguemos aos pés da cruz. Não criemos falsas narrativas, e se a criamos, cheguemos-nos a Jesus e façamos, meus irmãos, aquilo que é necessário. Confessemos os nossos pecados. Quem cria narrativa não confessa pecado. Quem cria narrativa não confessa pecado. Quem cria narrativa não diz, Senhor, eu sou mentiroso. Não. Senhor, tu sabes. Eu tenho muito medo. Às vezes eu já aconselhei pessoas que o pecado está ali claro, mas ela criou narrativas tão poderosas que ela diz assim, ó, só o Senhor pode me julgar. Um macho porto de Vitória com medo. O Senhor sabe, Ele está vendo. Então, o problema é esse. Você devia fazer o contrário. Você dizia, Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está aqui, eu não consigo esconder mais de Ti. O Senhor vê. Me perdoa, muda, me transforma, me traz a clareza dos meus pecados, me deixa colocar, me permite parar de colocar falsas desculpas diante de Ti, diante dos outros, diante de mim mesmo. Me faz abandonar o discurso de vítima, porque não é isso que você faz no final das contas, se vitimizar, quando você diz assim, ó, eu estou fazendo isso pela minha família, ou seja, a culpa é da tua família? Eu estou fazendo porque a empresa... A culpa é da empresa, a culpa sempre é dos outros, a culpa não é sua. Senhor, me faz escapar das falsas desculpas e confessar o meu pecado. Me faz receber a restauração que só há em Ti. Uma quarta aplicação que a gente pode tirar desse texto é a insensatez da força humana. A tentativa de autosalvação, que é totalmente contrária à proposta do Evangelho. O Evangelho é exatamente a mensagem de que você não pode se salvar. É a mensagem do Natal. Jesus nasceu porque nós não podemos nos salvar. E a gente tem aqui a falta de entendimento acerca da redenção. A gente já viu a falta de entendimento de Judas, mas a falta de entendimento de Pedro também é gritante. Pedro tentou resolver as coisas pela força do seu braço. E é irônico, porque é aquele que não podia ficar 1 hora acordado orando. Aí agora o que é que ele faz? Posso me redimir. Eu não posso estar 1 hora orando, mas eu sei portar a espada. Jesus disse que eu ia trair ele, mas eu acho que ele está enganado. Deixa eu mostrar que eu estou certo. Ele não pode vigiar 1 hora em oração, mas para mostrar que está certo, ele empunha a espada da violência. Ou seja, meus irmãos, não é de hoje que muitos podem dizer assim, ó, não conte comigo para orar, mas se for para limpar a igreja, pode contar comigo.
for para pintar, for para uma obra, se for para não sei o quê, pode contar comigo. Mas para oração, não conta comigo não. Para dedicação em aprender mais, se relacionar mais com Deus, não conte comigo não. Se for para uma espada para cortar a orelha de alguém que vai ofender Jesus, pode contar comigo. Mas para ficar 1 hora lá no jardim orando, não sou. Que tipo de homem que Jesus quer? O destempero de Pedro, que arranca a espada e corta a orelha de Malco, só revela, meus irmãos, a falta de conhecimento dele. De que ele ainda não entendeu que o que traz salvação é o fato de Jesus não preservar a sua vida. Deixa eu te salvar, Senhor, mas se Jesus não se salva, todos nós estamos perdidos. Ele não entendeu que é exatamente o fato de Jesus entregar a sua vida que vai garantir com que ele seja salvo. Veja, o erro de Pedro não é a falta de coragem. O problema afinal ele enfrentou uma multidão ali sozinho. O problema de Pedro é que ele tem coragem na carne ao invés de ter dependência de Cristo. Então cuidado com, lá na igreja eu só não sirvo ainda porque ainda não pareceu aquilo que eu vou me mostrar necessária. Uma mãe lembrou no PG, né? O fiel no pouco, né? Você já percebeu que muitas vezes, é lógico que Jesus exige tudo da nossa vida, Ele exige a nossa vida inteira. É lógico isso. Mas muitas vezes o que vai revelar que a nossa vida inteira está diante de Cristo começa nas pequenas coisas. Minha visão de mundo, meu coração, meus sentimentos, minhas afeições querem ser mudadas por Ti. Senhor, eu te busco, eu te oro, eu quero conversar contigo, eu quero estar diante de Ti. Senhor, eu quero servir a Tua igreja com o que é oportuno, com o que é necessário, com o que vai edificar o corpo. Prédios não edificam corpo. Orações sim, conselhos sim, discipulado sim, pregação sim, serviço sim. Mas eu não... Por último, meus irmãos, a exclusividade da obra de Cristo. Esse texto é aqueles que nos mostram claramente a obra de redenção é uma obra de Jesus Cristo e exclusivamente feita por Ele. No Getsemane, na prisão, todos fogem. E Marcos, ao registrar isso, ele está mostrando, Jesus está sendo abandonado e a obra de redenção é a obra que ele vai enfrentar e levar sobre si sozinho. Você não vai salvar a sua família. Você não pode salvar uma alma sequer pelo seu poder. Você precisa fazer isso na dependência de Jesus, porque é Ele quem opera a obra de redenção. Meus irmãos, nós não podemos contribuir com a obra de redenção. Não há um mérito em nossa salvação que advenha de nós. Não há uma obra de justiça que nós façamos que contribua, que se some, que acrescente salvação a nós. Nós somos apenas beneficiários dessa obra que Jesus realiza sozinho. Paulo pode até dizer que nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, que Ele vai receber sobre si as aflições, e nós como igreja também, mas não porque nós estamos pagando em nós mesmos o preço pelo nosso pecado, mas porque nós estamos tão ligados a Cristo, na sua obra de redenção, que quando Ele morre, nós morremos com Ele. E quando nós continuamos vivos, e nós estamos vivos hoje, amém? Nós vivemos a vida de Cristo em nós. Meus queridos irmãos, só estamos aqui por causa dele. Só vivemos a vida de Cristo por causa dele. Só somos salvos e recebemos graça porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele estendeu a mão a nós. Porque quando nós ainda éramos pecadores, Ele morreu no devido tempo para perdoar os nossos pecados. Porque Ele não nos abandonou, embora tenhamos abandonado a Ele. E Ele foi até o fim, porque Ele sabia que aquela obra
Era ele que deveria realizar. Judas não poderia morrer no nosso lugar, Pedro não poderia, João não poderia, ninguém em vida poderia, só Jesus, amém?